Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você é santista e ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque dessa forma você sempre vai receber os vídeos com todas as informações do que está rolando no Peixe e sempre quando tem jogo do Santos, tem pré-jogo. Vamos falar como o time do Santos deve ir a campo hoje contra o Boca Juniors às 21h30, lá na La Bombonera, transmissão ao vivo pela Fox Sports. Como vocês já sabem, o Santos não contará com Soteldo, que foi vendido para o Toronto FC do Canadá, e também na segunda-feira foi anunciado a saída de Ariel Holan, que não vai comandar o Santos contra o Boca, né? Estava até mesmo com uma possibilidade dele fazer esse jogo de despedida, mas foi decidido que Marcelo Fernandes será o treinador e provavelmente continuará sendo quem vai comandar o Santos nas próximas partidas, até o Santos, de fato, contratar um novo treinador para comandar o Peixe. Bom, vamos falar aqui, nesse pré-jogo, os relacionados, obviamente, as prováveis escalações, tanto de Santos como de Boca também, e vale a gente relembrar aqui, no primeiro jogo, né, da fase de grupos, o Santos acabou sendo derrotado pelo Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro, ou seja, é ainda mais importante que o Santos consiga esse resultado positivo, uma vitória ou até mesmo um empate seria um bom resultado contra o Boca. Obviamente que uma vitória seria excelente para o Santos, já que não conseguiu fazer o dever de casa na primeira rodada, precisa buscar esses 3 pontos que perdeu fora de casa contra o Boca. É um adversário difícil? Sim. O Boca vem numa boa fase, principalmente, né, no campeonato lá da Argentina. É o segundo colocado, vem de vitória, jogou no final de semana com a equipe titular contra o Huracan e venceu, então não será um jogo fácil. Mas a gente espera que o Santos mude essa postura dos últimos jogos, tanto de Paulista, como também a postura que o Santos apresentou contra o Barcelona de Guayaquil, para que consiga um resultado positivo. O Santos não deve ter tantas mudanças assim na escalação, mas tem pelo menos duas dúvidas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Primeiro, vamos falar dos relacionados do Santos, né? Os relacionados para enfrentar o Boca: João Paulo, John e Vladimir. João Paulo, que estava fora, né, dos últimos 2 jogos do Santos do Paulista, nem foi relacionado. Era inclusive para ele ter jogado pelo menos no jogo de sexta-feira, mas por problemas familiares, né, de saúde na família dele, o Santos liberou para que ele viajasse ao interior. Então, ele volta a ficar à disposição e, obviamente, será o nosso goleiro titular hoje. Aí temos Felipe Jonathan, Pará e Madison. Pará, que não joga, o Madison, perdão, que não joga o Campeonato Paulista, né, porque não foi inscrito, mas pode ficar à disposição para a Libertadores. Aí temos Kaique, Lua Pérez, Luiz Felipe e Jonathan, Alisson, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Giamota, Kevin e Lucas Lourenço. Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Ângelo, Caio Jorge, Renier e Copete. Esses são os relacionados do Santos Futebol Clube para esse jogo contra o Boca. Vamos então para a provável escalação do Santos, né, que terá Marcelo Fernandes como treinador. João Paulo no gol, sem nenhuma novidade. A dupla de zaga também titular, Lua Pérez e Kaique. Laterais, Felipe Jonathan e Pará. Aí no meio-campo, Alisson, Vinícius Balieiro ou Madison, Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga ou Ângelo. Ou seja, a dúvida está aí: Vinícius Balieiro ou Madison, Lucas Braga ou Ângelo. Eu, Nájila, particularmente prefiro Vinícius Balieiro. Acho que o Vinícius Balieiro rende mais jogando na posição do Alisson, mas o Alisson é o nosso titular, vem jogando muito bem. O Alisson é muito importante defensivamente e sempre a gente fala, né, na questão de hierarquia. O Alisson está à frente do Vinícius Balieiro, não tem como deixar o Alisson no banco para colocar o Vinícius Balieiro. Acho que o Vinícius não rende tanto nessa posição que a gente está falando, né? O substituto ideal do Sandri. Acho que ele não rende tanto jogando de forma ofensiva, né? Mas eu prefiro o Vinícius Balieiro do que o Madison. Acho que essa improvisação na lateral o Holan tentou fazer e não deu certo. Aí temos também o Gabriel Pirani, que vem jogando muito bem, né? Certo que ele é o nosso titular. Marinho não vem numa fase muito boa. Nos últimos jogos que ele acabou atuando, ele estava até um pouco sumido, mas voltou, se recuperou, parece, né, da pancada que ele teve no jogo contra o Barcelona de Guayaquil.
e deve ser o nosso titular. Marcos Leonardo, que parece que será o titular do Santos, né? Vem crescendo o seu rendimento e principalmente porque o Caio Jorge jogou o clássico contra o Corinthians. Então, até mesmo por desgaste físico, a tendência é que o Marcos Leonardo seja o titular. E aí a dúvida: quem será o substituto de Soteldo? Lucas Braga ou Ângelo? O Ângelo, ele rende mais, digamos assim, jogando pela direita, mas ele também consegue jogar pela esquerda, né? E seria, inclusive, essa questão, né, de Lucas Braga ou Ângelo. Acho que deve começar o Lucas Braga, até mesmo por ele já conhecer os jogadores do Boca, né? Foi muito bem na partida de semifinal contra o Boca, então acho que a questão é o Lucas Braga como titular. Mas eu acho que o Ângelo deve entrar no decorrer da partida. Até porque o time do Boca é um time mais envelhecido, o time do Santos é um time mais jovem. Teoricamente, na questão física, o Santos aguentaria mais, principalmente por um segundo tempo, do que o time do Boca. Por isso que é importantíssimo o Santos ir para cima do Boca, realizar aquela marcação alta, sabe? Aquele jogo que é insuportável para o adversário. Você pega a bola e já tem um adversário na sua cola. É isso que o Santos precisa fazer. Era isso, inclusive, que a gente pedia nos últimos jogos do Santos, né? Às vezes o adversário pega a bola e os jogadores do Santos ficam assim, olhando, né? Espero que o adversário vai fazer, se ele quer tocar, se ele não vai tocar. Então, isso não pode acontecer. Você tem que ser insuportável para o seu adversário. Tem que abafar, até mesmo para você obrigar um erro do adversário e você conseguir roubar uma bola e, quem sabe, fazer um gol. Então, o Santos precisa ter essa postura hoje contra o Boca. Independente se vai jogar Lucas Braga, Ângelo, independente. Tem que ter essa postura. Os desfalques do Santos, né, vocês já sabem, o próprio Sandri, que dificilmente deve jogar essa temporada, ou se jogar, deve voltar no finalzinho. Raniel e Jobson também estão no departamento médico. E o Sanches, né, que deve ficar à disposição do Santos a partir de maio. Vamos ver se isso acontece, né, se ele começa a ser relacionado a partir de maio, porque aí seria o cara que, na minha opinião, poderia entrar nesse meio-campo aí, fazer a função do Sandri que a gente está tanto buscando, né? A gente fala muito desse problema no meio-campo do Santos. Existe um buraco entre a zaga e o ataque. O meio-campo do Santos precisa funcionar melhor. E vamos também para a provável escalação do Boca, que tem alguns desfalques importantes também. Andrada, Rojo, Campuzano, Cardona, Zarate e Fabra não jogam. Aí a provável escalação do Boca seria Rossi, Lisandro Lopes, esquerdos, Buffarini, Mas, Almendra, Medina, Varela, Teves, Vila e Soldano, ou seja, um time experiente ou mais envelhecido. Aí vai de cada um. Eu prefiro imaginar que é um time mais envelhecido, principalmente pensando nessa questão do segundo tempo. Tem que ser correria, tem que ser um jogo insuportável para o Boca Juniors. O Santos, se conseguir uma vitória contra o Boca, será excelente. O Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Então, o Barcelona de Guayaquil está em pontuação na frente do Santos. O The Strongest perdeu para o Boca. Então, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors estão à frente de Santos e The Strongest. Então, o Santos precisa se recuperar, né? Visto que The Strongest e Barcelona de Guayaquil se enfrentam. Então, vamos torcer para que o Santos consiga essa recuperação hoje, lá na Argentina, contra o Boca Juniors. Vamos ver como o Santos se comporta depois dessa saída do Ariel Holan. E a gente, de fato, espera uma mudança de postura. O Santos está muito mal no Campeonato Paulista, né? Não consegue se recuperar, está com uma classificação ameaçada. E na Libertadores, se hoje acontecer uma derrota, né? Vou até bater aqui na madeira, o Santos também começa a se preocupar. Então vamos torcer para uma vitória. Não esqueça, depois do jogo, tem live aqui, independente do resultado, para a gente comentar essa partida. Um bom jogo para todos, vai para cima deles e a gente se vê depois do jogo.